Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo da FIDE 2023, valendo 3 vagas aí para o torneio de candidatos, o torneio do circuito mundial. Quem venceu candidatos vai lutar pelo mundial contra o Ding Liren, que tá lá só esperando, só ali, né? Aguardando ali o adversário dele. Agora é o seguinte, pessoal, hoje é dia de descanso na FIDE World Cup 2023. Sim, eles precisam descansar porque vem mais 20 dias aí de torneio pela frente. Então eles precisam fazer uma pausa, é um torneio muito extenso, quase um mês aí de torneio, né? Então eles vão fazer uma pausa no dia de hoje. Mas a gente tem aqui algumas partidas que a gente ainda não mostrou. Então uma delas é aqui essa partida do Yan Duda contra o Shaparinov e a outra é a partida de 140 lances da Jo En-jun. Mas não se preocupe com os 140 lances, a gente não vai analisar lance a lance, tá bom? Muito bem, Yan Duda. Yan Duda abre aqui a partida com o peão do rei E4. Shaparinov, o amigão do Topalov, o jogador da Bulgária, pesado, responde aqui com E5, tanto que a gente tá aqui no desempate, galera, desempate contra o Yan Duda. Não é fácil chegar no desempate contra o Yan Duda, né? Então vamos lá. Temos aqui o bispo B5 a Ruy Lopes, cavalo F6, defesa Berlim, então jogada, vamos ver uma Berlim. Aqui Roque foi jogado, o cavalo toma o peão. Aqui é possível jogar torre 1, um lance que eu gosto muito nessa posição, permitindo a volta do cavalo. Você joga aqui em E5, não dá tempo de tomar o bispo, ganha-se a dama, por isso bispo E7, a turma joga aqui, ou então troca mesmo também, já vi essa daqui, e você vai jogar aqui o bispo F1, ó, esse aqui é o teórico, né? E aí depois do roque você joga D4, o bispo ataca a torre volta, e por aí vai, tá? É uma linha bastante interessante também da Berlim. Mas aqui preferiu-se jogar com D4, outra linha igualmente interessante. Aqui o cavalo volta para D6, bispo atacado, bispo toma cavalo, foi jogado e depois de peão D toma peão por cavalo e as brancas tiram o roque das pretas. O que não é algo para se orgulhar, na verdade. Na verdade é algo para se envergonhar, trocar as damas assim logo no começo da partida. Tô brincando, cara rigoroso, né? Mas aqui é o seguinte, pessoal, não é para se envergonhar nem para se orgulhar. Segue o jogo, né? Ainda assim, tem muita peça no tabuleiro, ainda continua sendo bem complexo e bem difícil. Na verdade, muito difícil aqui para os dois lados, né? H3 foi jogado, rei E8 e agora cavalo C3. Eu percebi já que nessas linhas de Berlim, nessa da onde tem a troca de damas e tudo mais, a turma não compromete esses peões, que é muito natural aqui a gente querer jogar um C4 ou um C3 ou alguma coisa assim. Eu já percebi que a turma não toca nisso e às vezes que eu joguei com C4 e tudo mais, eu me dei mal e foi rápido. Então tem um porquê aqui, né? Cavalo C3 por enquanto não comprometa essa estrutura. Vamos desenvolver peça. H5, bispo F4. Bispo B4, o cavalo vem para casa de E4. Né? Agora bispo E6 foi jogado. Temos agora sim o lance C3 e o bispo volta e aqui G3 controla H4. A5, torre na coluna E, torre na coluna D. Cavalo vai lá para G5, muito comum esse cavalo atacar aqui o bispo. Torre H6 foi jogado permitindo as trocas e a partida segue com F3, dando suporte aqui para a casa de G4 e para a casa central. C5 foi jogado, temos aqui torre na coluna D, trocam-se as torres, A4 ganha um pouquinho de espaço na ala da dama e segue o jogo com A3 paralisando tudo aí. Torre B6, peão atacado, torre D2 protege. G5 expulsa o bispo daí ou entrega um peão. O que está acontecendo aqui? Tá expulsando mesmo o defensor do peão, né? São dois ataques aqui para cima desse peão. Apenas uma defesa, mas sobrecarrega aqui a questão de G3, né? Então temos trocas aqui. Bispo toma, cavalo toma. E agora cai aqui o peão de G3. É interessante notar que o computador manda jogar cavalo E3 nessa posição. Ele dá que cavalo por peão é um erro. Que loucura é o xadrez, né? Ele fala cavalo E3 com igualdade, permitindo uma maioria de 4 peões contra 2 na ala do rei. Esse é o lance que traz a igualdade. Cavalo E3. Mas tem, claro, um porquê aqui, né? Se jogar a torre perseguindo o cavalo, vai ter um cavalo D2, D1 atacando o peão aqui de B2. E as pretas já tem um peão avançado nessa ala. Ou seja, se cair o peão de B, as pretas têm um bom jogo, né? Então vamos mostrar essa linha que vale a pena, a linha aqui do computador, né? Então vamos dizer que cavalo E4 seria uma possibilidade bem interessante. Estaria vindo cavalo C4 aqui com ataque nas duas peças. Vamos dizer que torre D5, torre por B2 e por aí vai. Um jogo poderia seguir dessa maneira
com bastante confusão, com bastante ainda luta e chances aí para os dois lados, né? Uma confusão sem fim aqui, ó. Que loucura seria essa variante, né? Muito difícil a pessoa querer jogar isso daqui mesmo e achar que tá beleza, né? E achar que tá bom aqui de negras. Mas o pior é que tá. Mas só tem um lance aqui, cavalo E2. Aí tem cavalo por G3. Aí talvez consiga um perpetinho aqui, né? Vai conseguir um perpetinho. Mas é uma linha bem arriscada de seguir cavalo E3. Se a pessoa fizer, realmente ela tá inspirada ali, né? Aqui cavalo por G3 é o natural. E aqui... o problema é que as brancas teriam agora cavalo H7, são lances complicados, né? Tanto que nem eles aqui de 2.700 acabaram encontrando. Vamos ver como segue aqui. Rei F2, um lance natural, perseguindo o cavalo, é um erro grotesco. H4 foi jogado F4. E F6 atacando aí a cadeia de peões. Peão toma, a torre toma, rei F3 pelo Ianduda protege o peão. O cavalo vem para H5 e agora rei G4, o lance valente aqui do Ianduda. Forçando aqui a captura, cavalo por F4 foi jogado e agora cavalo E4, peão atacado, torre atacada, a torre tem que defender o cavalo, torre F7, cavalo por C5, segue o jogo com igualdade, 4 peões aí para cada um, né? Agora B6, o cavalo volta, olha que luta aqui, realmente Copa do Mundo é muito bonita, onde foi parar o rei do Ianduda, né? Tá lá em G5, torre na coluna aberta, o rei volta para G4, o rei sai da coluna aberta, torre ataca o cavalo, cavalo sai com cheque, rei por peão, torre, cheque, rei sai, torre, cheque, rei volta. As pretas têm um peão a menos, mas seguem com o rei muito ativo. Cavalo vem para G3, rei D5, olha que rei ativo, a diferença aqui. Será que isso vale a compensação por um peão? Vamos vendo, a torre agora crava o cavalo ataca a torre, torre volta, cavalo D3, peão de B2 atacado. Torre cheque no limite, o rei vem para casa de F7. Mais uma decisão difícil, né? A gente fala aí, vou para que lado aqui? Mas aqui é o seguinte, pessoal, não pode ir para esse lado aqui que tá caindo o cavalo, né? Então, rei F7 foi jogado, forçado praticamente, torre toma, temos cavalo por peão, segue com um peão a menos aqui o Sheparinov, mas a posição dele é muito boa, o rei dele tá muito ativo e o rei aqui do adversário tá cortado. E agora ele iguala a questão material e também tem um peão passado perigoso, né? Mas agora é o seguinte, pessoal, o peão aqui do Ianduda já avançou bastante, fica difícil de se defender aqui. Rei G6 no limite, o melhor lance da posição, o único praticamente. E aqui é o momento dramático. A gente tem aqui pretas jogam e já é difícil de achar um lance. Na verdade, só tem um lance aqui na posição que é bom. E as pretas precisam lidar com essa ameaça aqui de torre cheque ganhando outro peão na sequência. E avançar o peão aqui não seria bom, porque uma outra ameaça aqui, depois de torre D6, por exemplo, o cheque, seria jogar esse combo, né? O cavalo tá caindo, né? Então você vai dar cheque aqui, existe essa ameaça desse combo seguido de torre D6, D7. Então aqui algo deve ser feito em relação a isso. E aqui rei F6 foi jogado para poder combater torre cheque com rei E7, faz sentido, mas melhor ainda, na verdade, a única defesa seria cavalo E8, espero que você tenha encontrado aí, né? E agora se livra dessa ameaça. Tudo bem que nada é fácil, o jogo ainda segue com muita dificuldade, é muito difícil jogar contra essa torre aqui meio fora de jogo, parando o peão que está protegido pelo cavalo, vai ter que jogar um cavalo e 2 peões contra a torre e peão, né? É um pouco difícil jogar isso, mas os computadores dizem que dá. Mas nessa posição, o Sheparinov vai para o dramático rei F6, leva a torre D6, rei E7 forçado para não perder o cavalo, mas agora a torre vem para G6. Agora é o seguinte, vai jogar a torre G8, né? Não tem como evitar. Cavalo D5 foi jogado e aqui primeiro rei F5, né? No limite, aqui no limite. Porque aqui seria dramático. Torre G8 já leva um cavalo F6, abandonou porque não dá mais, né? Imagina, da vitória à derrota aqui. Agora, rei F5, portanto, o melhor lance da posição. A casa de F6 muito bem controlada, não há mais o que fazer. E nessa posição, meus amigos, o Sheparinov joga qualquer lance e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O rei vai encostar no cavalo, o cavalo vai fugir, a torre vem pra G8, acabou, né? Ô, Rafa, não dava pra ter dado um chequinho aqui, ó, um chequinho valente? É que aí rei encosta no cavalo e continua tendo todo tipo de ameaça na posição. Ah, mas agora cavalo F6 funciona. Não funciona, torre por F6 ganharia no ato, né? E aqui não pode tomar, porque o peão promove e se esconder, puxa, vai jogar com um cavalo a menos, não dá mais, né? Tem ainda um peão passado e tudo mais,
Não dá mais. Vamos ver uma possível continuação aqui, ó. Rei E8, rei D6, é isso? Rei D6. Bom, tem várias maneiras aqui, né? Eu gosto mais desse. Eu gosto mais desse aqui, ó. Já vai direto, né? Não para de enrolar. Para de enrolar aqui, ó. Pronto, vai direto. Não precisa ser o melhor lance segundo os computadores. Vai no que ganha, né? Vai em qualquer um que ganha aí que tá bom. Tira a torre e faz dama, pronto, né? Por que não jogar esse? Tem que achar o lance não, joga um que ganha, tá bom já. Galera, Ian Duda passa por Sheparinov, pelo jogador búlgaro. Que dificuldade pro Ian Duda, hein? Foi muito difícil mesmo a partida. E ali no detalhe, no cansaço, ali venceu o Sheparinov, né? Falando em cansaço, vamos dar uma olhada na partida das meninas aqui do Mundial, da Copa do Mundo Feminina. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, as meninas, a Jun Jun jogando contra a Fatalieva. Sim, pessoal, é um combate mortal aqui entre essas duas grandes jogadoras. A Jun Jun, a campeã do mundo, né? E aqui a Fatalieva, que é uma grande jogadora também do Azerbaijão, uma mestre internacional. E vamos dar uma olhada nessa batalha. Muitos de vocês mandaram comentários aí pedindo, sugerindo aí essa partida, né? Vamos lá, que ela é realmente muito interessante. A gente tem uma abertura inglesa aqui, olha só, jogadores de inglesa com 3-5, hein? Vamos ver aqui com E3, foi jogado, dama C2, controla aqui a casa de E4, também protege o cavalo, bispo B toma, E4, cavalo sai, cavalo vem para E5 e aqui F4. Opa, exclama aqui. E agora é o seguinte, é possível tomar um passant aqui, cavalo toma, poderia seguir dessa maneira, sem nenhum prejuízo para as brancas, né? Você fala assim, puxa, mas o rei tá tão exposto. É, mais ou menos, né? A dama não tem muito como castigar ainda e sempre é possível jogar um D4 seguido de dama F2 se precisar, né? Então não é nenhum problema, as brancas têm inclusive um centro muito forte de peões, né? Um batalhão de peões aí no centro. Por isso seguimos com o cavalo G6 e agora D3, um lance que computadores não gostam. Falam que o teórico aqui é C5, por isso que tem que estudar a abertura quem joga torneio, né? E aqui, claro que a Jun Jun estuda e tem um preparo absurdo, mas caímos numa posição muito específica onde as duas claramente não têm preparo de abertura aqui, né? Mas tanto um lance como G4, aqui o lance do Danil Dubov, né? Certeza que o Dubov ia mandar um G4 aqui, ia falar, vambora ver o que acontece. Ou o lance C5, esse é o do Caruana, né? Então eu não sei se o Caruana já jogou isso, mas é a cara do Caruana jogar um lance desse, né? Um preparo, não sei o quê. Agora G4 aqui ia ser legal, hein? Porque se cavalo toma, a dama cai aqui a proteção do peão central e as brancas vão ter um centro... infernal, né? Um centro infernal. Podemos definir assim, criar esse nome, esse termo. Agora é o seguinte, pessoal. D3 seguiu na partida. Temos peão toma, bispo toma, D6. E agora todo mundo coloca o rei em segurança. E4, ganha um centro forte. Torre vem para E8, bispo D2 desenvolve. O cavalo vem para D7 e cavalo B3. Combate a casa de C5. A5, tenta tirar o cavalo daí. A4, você não vai a lugar nenhum. B6 foi jogado e a torre vem para a coluna E. Bispo na longa diagonal. Torre, subida de torre é sempre emocionante. Cavalo vem para a casa de F6, cavalo centralizado. Temos o cavalo manobrando para D7 e o cavalo volta para B3, controlando aqui a casa de C5. Um cavalo controlando o outro, interessante. Cavalo F6, cavalo D4. Jun em Jun propondo empate. E a Fatalieva joga com cavalo D7 e temos cavalo B3. Mas nenhuma das duas reivindicou o empate aqui, hein? Porque, ó, vamos ver de novo essa posição? Vamos ver quantas vezes ela já aconteceu, ó. Tá aqui, ó. Tá nessa posição com a torre e o cavalo em B3 e o cavalo em D7. Vamos lá. 2 vezes já. 3 vezes já. Então aqui, qualquer uma das duas pode reivindicar o empate por 3 repetições. Nenhuma das duas reivindicou. A Fatalieva falou, vamos continuar jogando, vai. Jogou o C5 aí, tá bom, vambora. Bispo aqui manobra, agora fechou bem ali a posição. Cavalo vem para F6, cavalo controla. E aqui, pessoal, é o seguinte. Posição meio fechadinha, assim, já trocou dama e tudo mais. É muito difícil de jogar, né? Você tem que ali não fazer lance errado, né? E é isso que elas vão fazendo aqui. Tenta um ataquezinho ali na ala do rei. Protege lá o peão do C4. Tenta melhorar a posição. Repete um pouquinho aqui, repete lá. É muito chato, na verdade, jogar esse tipo de posição, né? Porque você não consegue muito progredir e nada acontece e tal. Mas o que vai acontecendo aqui é que a Fatalieva foi sendo um pouquinho melhor ali nos lances. A gente viu esse cavalo D2, principalmente aqui, da Jun Jun, que começa a trazer problemas. Aqui, por exemplo, teria que jogar ou um torre E3 ou torre E1, né? Não faz muito sentido esse tipo de posição, realmente é muito difícil. E aqui o lance cavalo D2
permite esse lance torre G4, enfim. É muito difícil até de explicar meio o que acontece aqui, né? Aqui não dá tempo de tomar a torre, porque toma o peão com cheque e tudo mais. Mas o fato é que as pretas estão invadindo o milharal, como diria aqui o Molina, né? As pretas foram invadindo aí a posição e a Juninjun já tá numa posição sofrível aqui. Se a gente olhar a barrinha, ela tá dando 3, 4 pontos de vantagem, dependendo da posição já para as pretas, ó. 4 pontos de vantagem. Agora é o seguinte, pessoal. Você bate o olho nessa posição, você sabe que as brancas estão ruins, né? Tem peões aqui caindo de todo jeito. Esse cavalo até que tá segurando um pouco aqui, mas esse peão de A4 já foi. Você sabe que a coisa tá ruim aqui para as brancas, né? Mas Juninjun não desiste. Estamos no lance 63. Juninjun segue atacando o peão. Torre C2, cavalo atacado, rei protege. Torre B2 protege o peão. Olha a luta que elas vão travando aqui. A Fatalieva vem trazendo aqui o peão passado, vem avançando na posição. Já tá mais de 4 pontos aqui para Fatalieva, de vantagem para cima da campeã do mundo. Segue agora trazendo, faz aqui o cheque, rei E3. E aqui, galera, tem um lance que ganha no ato. Tem um lance que ganha no ato, mas não é uma sequência simples de encontrar. Esse que é o ponto todo, né? Aqui a Fatalieva tem 3 minutos e ela precisaria jogar torre A3, ó, vai para uma sequência forçante. Rei D2 é forçado, B4 atacaria o cavalo. Aí você fala, mas puxa vida, tá caindo o peão de A4. Mas aí você teria aqui, bom, aqui repetiria simplesmente. Então teria que jogar um bispo C6, ó. Não é fácil essa continuação. Mas de fato agora começa a não ter mais defesa, né? Então teria que jogar um torre A6, cravando o bispo. Aqui poderia ir perseguir o bispo. Ó, vejam que a continuação não é nada simples, né? Que conseguiu fazer uma triangulaçãozinha. Enfim, estudos aqui vão mostrando que as pretas teriam um caminho vencedor. Mas entre o caminho que o computador achou e a prática, aqui a história é outra. Cavalo G2 é um lance muito mais natural. Aqui desloca o rei, toma em C4 com cheque, segue com cavalo cheque, segue com torre A3 aqui atacando o cavalo, deixando aqui o cavalo também. Agora a torre A6 foi jogado cheque, rei E7. E mais uma vez a Fatalieva tem aqui 3 pontos de vantagem na posição. Bispo por A4 foi jogado. E aqui as pretas têm um lance que ganha na hora. Se você quiser dar pause nessa posição, esse não é tão surreal, na verdade. Esse lance, ele não é impossível de ser encontrado, igual aquela outra linha lá, né? Esse aqui é bem direto, na verdade. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o único lance vencedor aqui da posição. Sim, cavalo D1, é isso mesmo, né? A pressão em C3 é indefensável aqui o cavalo em C3. O bispo tá cravado. Aí você pode dizer o seguinte, mas aí eu jogo torre A7. Não dá para jogar torre A7 tentando devolver na mesma moeda por conta de cavalo B2 com cheque. Olha que loucura essa linha, né? E depois de rei D2, cavalo por A4 ganha peça, né? Se tomar aqui, torre toma e as pretas ganham aqui esse jogo, né? Portanto, cavalo D1 ganha a força. Se bispo por cavalo, torre toma e a gente tem um final vencedor aqui para as negras. É o momento da pessoa, né, da jogadora aqui ter a possibilidade de ganhar da campeã do mundo e ela joga tudo por água abaixo com o lance C4. Significa o que para Juninjun? Que ela tá no jogo. E tem aquela teoria, quem não quer ganhar perde, será? Vamos ver aqui, rei D2 foi jogado, cavalo cheque, rei C2, bispo por A4, temos cavalo toma, aqui a torre vem para casa de D3, ambas já com o tempo curto vão fazendo lances que segundo os computadores não são os melhores, mas o fato é que agora é uma batalha enorme aqui onde a Fatalieva continua com vantagem, continua com um peão aí a mais. No entanto, a posição das brancas é muito boa, aí um cavalo bem colocado, o peão agora cai, né? E a gente segue essa luta interminável, aqui elas já passam do lance 100, uma batalha épica aqui dessas duas jogadoras. E aqui a Fatalieva decide trocar aqui, olha só, né? Ela vai para uma linha muito interessante aqui, muito boa, que é sacrificar o cavalo por 2 peões. E ela vai para um final onde as pretas podem até ganhar se elas conseguirem avançar com um desses peões e promover. O problema é sempre os ataques aqui de checkmate, né? E é exatamente para isso que a Juninjun vai. Agora prestem atenção nesse final, meus amigos. Sim, protege-se o peão de F6 e agora cavalo por F6. Esse lance vem com cheque, cai um peão e agora cavalo D5 ataca a torre sai. Torre vai para cima do peão, E3 avança, a torre vai para cima do peão, caiu mais um peão. E agora
a gente tem esse final, Jun em Jun, rei, torre e cavalo contra rei. Quem diria, pessoal? Ela tava com 4 pontos de desvantagem e agora ela tem um cavalo a mais no final que é tecnicamente empatado. Se você puser isso daqui nas table bases, as bases de dados de finais com até 7 peças no tabuleiro, já estão zerados. O xadrez está zerado com até 7 peças quaisquer. No tabuleiro, claro, 2 delas sendo 2 reis, né? Então, os reis mais 5 peças quaisquer, tá zerado o xadrez. E aqui, as bases mostram que é possível o empate. Mas entre o que é possível, entre o que o ser humano vai jogar, com o tempo caindo e o coração pulando, tem uma larga distância. Aqui torre F6, cheque foi jogado, rei aqui vem para E5 e seguem-se as manobras. É completamente possível defender esse empate. No entanto, não é algo fácil, não é uma tarefa simples. E elas vão lutando. 128 lances jogados. E aqui, meus amigos, o ser humano não nasceu para jogar 128 lances de xadrez. Pergunta pro Nepo. Pergunta pra Fatalieva. E nessa posição, a Fatalieva vai pro dramático. Aqui ela tem que jogar a torre A8 para dar uns cheques horizontais aqui. Ela segue com o lance rei H2, meus amigos. E aqui esse lance traz um probleminha. Rei F2, o único lance da posição que vence, não dá para tomar o cachorro. Vem torre cheque seguido de mate. Agora existe essa ameaça de cheque-mate. A Fatalieva tem que fazer alguma coisa, só tem a casa de H3 aqui. Notem que torre cheque aqui o cavalo cobre, hein? Poderia cobrir aqui de cavalo. E nessa sequência aqui não adianta tentar escapar com o rei, que aqui é mate. O cavalo tá segurando essa casa. Ó, aqui tem uma barreira enorme. Olha essa barreira que o rei e o cavalo estão fazendo aqui, né? Isso aqui é a fileira do fundo estendida, né? Então, galera, isso aqui é complicado demais. Por isso a partida seguiu com o rei H3, tentando escapar, mas o cavalo F6 vem de qualquer maneira. Torre atacada, casa de G4 dominada. Não dá tempo de jogar um rei H4 e preservar a torre, não dá para fazer as duas coisas. Por isso o torre H8 foi jogado evitando o mate, mas agora, meus amigos, simplesmente torre G1. Olha que belo arremate da Jun em Jun. E nessa posição, Fatalieva abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Aqui tá vindo realmente uma sequência vencedora. Torre H1 é uma ameaça direta. Vai ganhar a torre e, na verdade, vai dar checkmate, né? Aqui continua existindo o tema de checkmate. Então, não tem como evitar. Uma possibilidade seria jogar rei H4 e aí, enfim, pode ir para um final aqui tranquilamente. Deve ter outras maneiras aqui de ganhar, inclusive... Se jogar um rei H4, diz os computadores que torre G4 seria mais forte, seguido de torre G3. Fica quieto, joga a torre H1, toma essa torre e dá mate de rei e torre, né? Agora é o seguinte, outra possibilidade aqui, rei H2, né? O que jogar contra rei H2? Primeiro, cavalo G4, seguido de torre H1. E vai para um final também de rei e torre contra rei, né? O que é isso? Jun em Jun mostrando por que ela é campeã do mundo, né? Uma lutadora, realmente. Ela tava com 4 pontos de desvantagem, a posição desmoronando. O milharal dela já tinha sido invadido, né? Por centenas ali de invasores. E ela conseguiu lutar e reverter e ganhar no final de table base ali, que poderia ter empate, né? Uma grande guerreira, Jun em Jun. Não à toa campeã do mundo, né? Mas é isso, galera. A gente segue, portanto, aqui mais um dia aqui de espera, né? Na Copa do Mundo da FIDE 2023. Esperamos aí o resumo aí a partir da próxima rodada. Já lembrando que são apenas 32 jogadores agora nessa etapa, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!